graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Que bom que nós estamos mais uma vez juntos aqui na presença do Senhor, para poder louvar a Ele, para poder agradecê-lo, para poder exaltá-lo e também para poder ouvi-lo. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, que nos permite esse acesso à sua casa, à sua família, e que Deus possa te abençoar de uma forma muito sobrenatural no dia de hoje. Amém? Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. Efésios, capítulo 5, versículo 1. A palavra do nosso Deus diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Deixa a sua Bíblia aberta, mas feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Amado Espírito Santo, como é bom, Senhor, estar na Tua presença. Como é bom termos esse momento de repouso ante a Tua face. Sabe, é quando tudo para, é quando a gente decide parar tudo, por amor ao Senhor. É quando a gente decide dedicar esse tempo para poder ouvir Sua voz, e para que o Senhor também ouça a voz do nosso coração, em adoração, em ação de graças, em louvores ao Senhor. Permita que essa reunião seja transmitida direto do céu, e que nós possamos sincronizar céu e terra nessa noite, e que possamos experimentar um encontro poderoso contigo, a ponto de ouvirmos claramente a Sua voz e entender perfeitamente o Teu coração. Ministra-nos, Senhor, a Tua palavra que traz vida, a Tua palavra que traz libertação, a Tua palavra que traz cura, que traz salvação, que traz bênçãos incalculáveis. Nós nos humilhamos debaixo da Sua poderosa mão, onde encontramos propósito, onde encontramos provisão e também proteção. Então, por favor, Espírito Santo, vem sobre nós, pois está escrito: aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito Santo diz. Então, Senhor, nos permita nessa noite ouvir a Tua voz. Permita-nos nessa noite ouvir o Senhor. Repreenda o ladrão da semente e dai-nos corações capazes de ouvir a Tua voz. Arranca as pedras, arranca os espinhos. E assim, Deus, permita-nos entender aquilo que o Senhor deseja ministrar ao nosso coração no dia de hoje. Ó Deus, crentes que o Senhor sempre ouve e responde a nossa oração, nós queremos então dar-te a honra, a glória, o louvor e toda a adoração, porque só o Senhor é digno. Nós não somos merecedores de nada, Senhor, mas ainda assim o Senhor escolheu nos amar. Então, como seus filhos, é que nós te fazemos esse pedido. Abençoa-nos de uma forma sobrenatural, como só o Senhor é capaz de fazer. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. O tema dessa palavra que eu gostaria de compartilhar com você hoje é a cara do Pai, ou seja, é a cara do Pai. Eu tenho certeza que você já ouviu essa expressão, quando alguém vê ali uma criança, né? E essa criança, ela se parece muito com o seu pai, então é comum as pessoas dizerem assim: olha, é a cara do pai. Mas esse texto, ele me chama muita atenção, é um pequeno versículo, mas de uma profundidade tão grande, porque quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, aos irmãos ali de Efésios, na verdade é um ensinamento que se aplica a todos nós. Ele diz o seguinte: olha, sede, pois, imitadores de Deus
como filhos amados. Já pensou na força disso? Uau! Ser imitador de Deus. Sede imitadores de Deus como filhos amados. O que isso significa? Significa que se nós de fato somos filhos de Deus, é nosso dever imitá-lo. Esse é o verdadeiro teste de DNA da fé. Normalmente a paternidade, ela é questionada quando não há nenhuma semelhança com o pai. Normalmente a paternidade é questionada quando não existe nenhuma semelhança com o pai. De acordo com a palavra de Deus, nós fomos criados para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas infelizmente, o pecado, ele nos distancia cada vez mais dessa realidade. Porque o pecado, ele pode deformar completamente a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, como filhos de Deus, nós devemos parecer com Ele. Os verdadeiros filhos de Deus, de acordo com esse texto, são aqueles que o imitam. Quando você lê os evangelhos, você vai encontrar um grupo de religiosos que, ao se encontrar com Jesus, numa discussão com Jesus, eles declararam: nós somos filhos de Deus, somos descendentes de Abraão. E Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo. Imagine ouvir do próprio Deus essa palavra. Imagine ouvir do próprio Senhor Jesus Cristo: vós sois filhos do diabo. Agora, por que Jesus disse isso para esse grupo religioso? Jesus explica. Jesus fala assim: olha, vocês são filhos do diabo, porque ele é mentiroso e pai da mentira, e vocês estão mentindo. Porque ele é homicida desde o princípio, e vocês estão querendo me matar. Olha que coisa interessante. Jesus está dizendo: olha, vocês são filhos daquele com quem você se parece. Vocês são filhos daquele com quem você se parece. Então, se nós somos filhos de Deus, o nosso dever é imitá-lo, é ser parecido com ele, é ser a cara do Pai. Na primeira carta de Pedro, olha o que ele diz para a igreja, no capítulo 1, versículo 15 ao 19, anota para depois você ler, primeira carta de Pedro 1, versículo 15 ao 19, a palavra do Senhor diz assim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santos em todo procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes comprados, resgatados do seu fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Olha que coisa interessante. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quem foi que disse isso? O próprio Deus. O próprio Deus, ele disse aos seus filhos: sede santo, porque eu sou santo. E aí Pedro vai continuar dizendo: porque se vocês invocam como Pai aquele que sem acepção julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor. Porque o nosso Deus realmente não faz acepção de pessoas. E o que de fato nos distingue, o que de fato nos faz parecidos com Deus, em que de fato nós precisamos imitá-lo,
nós precisamos imitá-lo concernente à sua santidade. Ele disse: sede santo como eu sou santo. Nós devemos imitá-lo concernente à santidade. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Se nós queremos ser como Deus é, nós precisamos ser santos como Ele é. Deus é santo. Pastor, mas como que a gente vai conseguir imitar a Deus? Como que a gente vai conseguir ser santo como Ele é santo? Irmãos, entenda uma coisa: santidade e perfeição são duas coisas diferentes. A Bíblia não está dizendo para a gente ser perfeito, a Bíblia está dizendo para a gente ser santo. Pastor, qual é a diferença? A palavra santo significa ser separado. O que a Bíblia está nos ensinando é que nós precisamos nos separar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos nos separar de tudo aquilo que nos separa de Deus. E aí nós precisamos ser santos em toda a nossa maneira de viver. E a Bíblia vai nos mostrar que existem algumas áreas que em santidade nós podemos imitar a Deus. E quais são essas áreas que a Bíblia nos mostra aqui nesse texto que acabamos de ler? Se nós queremos de fato ser imitador de Deus como seus filhos amados, nós precisamos imitá-lo na santidade nos sentimentos. Em primeiro lugar, santidade nos sentimentos. Como são os sentimentos dos filhos de Deus? Olha o que diz no versículo 26 e 27 do capítulo 4. Está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, a palavra do Senhor está nos chamando à santidade nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Irai-vos e não pequeis. Não é pecado sentir raiva, ou seja, não é pecado irar-se. O pecado é o que nós fazemos na hora da raiva. Quantas pessoas se descontrolam, quantas pessoas perdem a cabeça, quantas pessoas se justificam dizendo: ah, mas o meu estupim é curto, ah, porque eu não tenho paciência, porque eu perco a cabeça mesmo, eu brigo, eu xingo, eu saio no tapa, e enfim. Mas ei, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. A Bíblia diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Pastor, como que eu posso imitar a Deus? Nós temos Cristo como nossa referência. Então quem é o seu padrão? Quem é o seu modelo? A quem você está imitando? Ah, pastor, porque o meu pai era muito nervoso, a minha mãe era muito brava, por isso que eu sou bravo assim. Ei, o seu padrão não é seu pai, nem sua mãe, nem o seu amigo da esquina. O padrão de um filho de Deus é o Filho de Deus. O padrão de um filho de Deus é o Filho de Deus. Ele deve ser o nosso exemplo, nossa referência, o nosso modelo. Então irai-vos e não pequeis. Todos nós passamos por um momento de ira, mas nós devemos saber conduzir esse momento de ira de acordo com a maneira que vai agradar ao Senhor. Não guarde raiva no seu coração, porque a raiva guardada, ela vai virar ódio. E quando nós agimos dessa maneira, nós acabamos dando lugar ao diabo. É exatamente isso que o texto está dizendo: não deis lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que é não se pôr o sol sobre a vossa ira? Olha, não deixe para resolver um problema depois. Às vezes algo te irritou, e aí você diz assim: olha, eu não vou falar nada. E você não resolve, e aí passa um dia. Quando o sol se põe, um dia se passou. A Bíblia está dizendo: não deixe o dia passar sem você resolver essa situação que te deixou irado. Então você precisa ser honesto. Você precisa dizer, talvez à pessoa, o que foi que deixou você irado?
Você tem que conversar com a pessoa, você tem que dizer, olha, eu não gostei dessa brincadeira, não gostei da sua atitude. Olha, eu fiquei muito nervoso, fiquei muito nervosa com o que você disse, com o que você fez. Mas o problema é, muitas vezes as pessoas ficam guardando sentimentos ruins no coração. E isso envenena a alma. Quando nós guardamos sentimentos ruins no coração, nós temos a nossa alma envenenada. Olha o versículo 31, o que diz aqui: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Emoções envenenadas devem estar longe dos nossos corações. Todo esse tipo de sentimento não deve habitar o nosso coração. Olha o que diz no versículo 2 do capítulo 5. E andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, o nosso modelo é Cristo. Como filhos de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele não andou com a alma envenenada. Ele estava na cruz. Depois de tanta injustiça, depois de tanta dor, de tanto sofrimento, cuspiram nele, bateram nele, xingaram ele, fez de tudo com ele. E a alma dele continuou pura. No meio da sua dor, ele disse: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós: olha, ande em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E eu te pergunto, você como filho de Deus, está andando em amor ou está andando em ódio? Ah, eu sou filho de Deus, mas seu coração está cheio de ódio. E o nosso referencial de filho de Deus, ele andava em amor. Não, pastor, mas eu vou me vingar, é porque eu tenho muito ódio de fulano, eu tenho muito ódio de fulana, eu não suporto ciclano. Está errado, não é esse o sentimento que deve governar o coração de um filho de Deus. Almas envenenadas, cheio de ódio, cheio de amargura, cheio de um monte de sentimento que não glorifica o Senhor, que não engrandece o Senhor, que não representa Deus. Em segundo lugar, como filhos de Deus, nós devemos imitar o Filho de Deus na santidade nos lábios. Santidade nos lábios. Olha o versículo 25 que diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha que coisa interessante. Santidade nos lábios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Outra coisa que nos distingue como verdadeiros filhos de Deus é que nós não usamos os nossos lábios para poder enganar. Nós não usamos os nossos lábios para poder mentir. Nós falamos somente a verdade uns com os outros. Eu volto a dizer, como filhos de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso exemplo. Ele nunca mentiu. O diabo sim é o pai da mentira. Ele sim é um mentiroso. Ele sim é um enganador, é o falso, é o traíra. Mas nós não somos filhos do diabo. Nós somos filhos de Deus, e Jesus Cristo é o nosso exemplo. O primogênito de Deus é a nossa referência, é o nosso padrão. Ah, pastor, mas todo mundo mente. E quem disse que você é todo mundo? Se somos filhos de Deus, nós não abrimos a boca para falar mentira. O nosso referencial é Cristo, nós dizemos a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Jesus nunca contou verdade. Ou seja, nunca contou mentira. Contou verdade, misericórdia. Sempre contou a verdade. Mas ele nunca falou mentira. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus nunca mentiu para ninguém. Mas sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que mentira é algo comum. Mas todo mundo mente. Deixa eu te dizer uma coisa. Está escrito na palavra de Deus que os mentirosos não entrarão no céu, não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas é mentirinha branca. Aonde você ouviu falar isso? Aonde que tem na Bíblia isso? A Bíblia está dizendo, olha, se você é filho de Deus, imita seu pai. Você tem que parecer com ele. Seja imitadores de Deus como filhos amados. Deixa a mentira e fala a verdade com o seu próximo. Se você tem enganado pessoas, você tem que se arrepender. Talvez tem maridos que vivem enganando as esposas, mentindo. Ah, pastor, mas se eu falar para minha esposa, ela vai ficar com raiva. Aí fica mentindo, dizendo que está indo para um lugar, mas está indo para outro. Dizendo que está fazendo uma coisa, mas está fazendo outra. Esposas mentindo para os seus maridos, filhos mentindo para os seus pais, pais mentindo para os seus filhos. E aí, depois levanta a mão para o céu e fala, Pai nosso que estás nos céus. Como que você chama ele de pai? Como nós invocamos ele como pai? Se nós não estamos comportando como filhos verdadeiros. Além disso, olha o que o versículo 29 diz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Pastor, o que é a palavra torpe? Palavra torpe é palavras obscenas, nojentas, indecentes. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo, ei, você é filho de Deus, não seja um boca suja. Pastor, mas todo mundo fala palavrão, pastor. Como filho de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. Você consegue imaginar Jesus xingando palavrão? Você consegue projetar isso na sua mente? Jesus mandando alguém para aquele lugar, tomar naquele lugar, não sei o quê. Não, impossível imaginar isso. Mas às vezes nós somos tão viciados no palavrão. Ou quando está muito feliz, ou quando está com muita raiva, a primeira coisa é arriscar aquele palavrão. Sabe, a mesma boca que às vezes canta para Deus, glorifica a Deus, às vezes é uma boca suja. Isaías, quando ele contemplou o Senhor, ele disse, ai de mim, eu vou morrer, porque os meus olhos viram o Senhor, e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe, como filho de Deus, você não deve ser boca suja como os outros são boca suja. Pelo contrário, você deve santificar seus lábios, para que você possa glorificar o nome do Senhor, para que você possa ser uma testemunha para muitas outras pessoas, para que eles se arrependam daquilo que é errado. Então deixa a mentira, fala a verdade, para de falar palavrão. Ainda, olha o versículo 3 do capítulo 5, diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Ou seja, a Bíblia está dizendo que além de não mentir, além de não sermos boca suja, o texto continua dizendo que nós temos que evitar imoralidades, impurezas, cobiças. Às vezes as pessoas comentam sobre aquilo que é do outro, sobre a mulher do próximo, sobre o homem da próxima. O texto diz que não deve sair da nossa boca parvoices. Eu fui pesquisar, o que é isso? São tolices, são coisas sem fundamentos. Em outras palavras, traduzindo para o nosso vocabulário atual, fofoca. Quantas vezes nós usamos os nossos lábios
para fazer fofoca. Mas como filho de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. Tomar cuidado com conversa fiada, jogar conversa fora. Sabe, hoje infelizmente, a voz de muita gente, às vezes é o dedinho, nas redes sociais, fazendo fofoca com o nome dos outros, com a vida dos outros, às vezes não sabe de nada. O texto também diz que nós devemos evitar a chocarrice. Falei, gente, o que é chocarrice? Fui pesquisar também, sabe o que é chocarrice? Piadas indecentes. Ah, pastor, mas essa piada é muito boa. E aí, palavrão e mais palavrão e mais palavrão, indecências e imoralidades. E a Bíblia está dizendo que nós devemos santificar os nossos lábios. Olha o versículo 20, o que diz a palavra de Deus: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, abrir os lábios é para poder agradecer a Deus, é para poder louvar a Deus. Olha o que diz o versículo 19: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. A nossa boca é para louvar a Deus, a nossa boca é para dizer a verdade, a nossa boca é para santificar as pessoas, abençoar pessoas, edificar pessoas, não para destruir vidas. Quantos pais amaldiçoando seus filhos, mães amaldiçoando seus filhos, sua praga, você não vale nada. Ei, como filho de Deus, os nossos lábios têm que ser como o do Filho de Deus. Então santifique os seus lábios para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, nós precisamos ser imitadores de Deus como filhos amados, na santidade em nossas ações. Santidade nas ações. Precisamos ser santo como Ele é santo. Olha o que diz o texto em Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham com que acudir os necessitados. Olha que coisa tremenda. Aquele que furtava, aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe, para que com o seu próprio trabalho você ainda tenha como ajudar as pessoas necessitadas. Imagine, como eu disse, como filho de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus nas ações. Você consegue imaginar Jesus Cristo roubando alguém, furtando alguém, aproveitando a distração de alguém e roubando essa pessoa, furtando essa pessoa? Você consegue imaginar Jesus fazendo uma coisa dessa? Tenho certeza que não. Mas às vezes a gente diz, olha, eu sou filho de Deus, mas está furtando, está roubando, está fazendo coisas que não tem nada a ver com Deus. E a Bíblia está dizendo, olha, sede pois imitadores de Deus como filhos amados. Nós precisamos ser a cara do Pai. E nós não temos essa referência em Deus de crime, de roubo. Eu já contei para vocês aqui quantas vezes eu saí para cometer crimes, para roubar, para traficar. E eu pedia a bênção de Deus. Eu me benzia, eu fazia minhas orações ali, pedindo a Deus que me protegesse. A gente juntava aquele grupo, dava as mãos e fazia a oração, acreditando que Deus estava com a gente no crime. A Bíblia diz que o diabo é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Referência de ladrão é o diabo, não é Deus. Referência de criminoso é o diabo, não é Deus. Pastor, eu sou de Jesus, está matando geral, traficando, violência, tudo quanto é crime. Não, não se engane, não minta para você mesmo. Não é esse o modelo, não é esse o exemplo, não é essa a referência que nós temos em Deus. Se nós queremos ser filho de Deus, nós temos que santificar nossas ações. Nós temos que nos separar desse tipo de ação. Olha também o que diz o versículo 18
do capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriaguei com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, um filho de Deus não vai ficar aí noiando, tomando todas, viciado, embriagado, brigando com todo mundo, quebrando a casa inteira, maltratando a esposa, maltratando os filhos, e depois dizendo: eu sou filho de Deus. Não, a Bíblia está dizendo: não embriaguei-vos com vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Sabe, queridos, eu já fui controlado por bebida, já fui controlado por drogas, mas hoje, como filho de Deus, eu entendi que eu preciso ser controlado pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que se somos guiados pelo Espírito Santo, a gente não faz o que a carne quer. Ah, pastor, mas é muito bom usar droga, é muito bom beber todas, é muito bom não sei o quê. Está errado. Se nós queremos ser filhos de Deus, está escrito aqui: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você já imaginou Jesus trocando as pernas? Bêbado, escandalizando, quebrando tudo, batendo nos outros, xingando os outros, caindo para o chão afora, drogado, noiando. Não dá para imaginar isso. Tomando pílulas, remédios, tanto veneno para o corpo. A Bíblia diz que quem destruir o templo do Espírito Santo vai ser destruído. E o templo do Espírito Santo somos nós somos a morada de Deus. É um cigarro atrás do outro. Não, pastor, é só um baseado para relaxar. E a Bíblia está dizendo: não, filho de Deus, não. Olha o que diz o versículo 10: provando sempre o que é agradável ao Senhor. Verso 11: não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Prove sempre o que é agradável ao Senhor. O Filho de Deus, ele só experimenta coisas que agradam a Deus. Há uns anos atrás tinha uma propaganda de uma cerveja, e a propaganda só dizia a mesma coisa o tempo todo: experimenta, experimenta. Esse é o apelo do inferno. Experimenta droga, experimenta bebida. Só que o apelo do Espírito Santo, o apelo da palavra de Deus é: enchei-vos do Espírito Santo. Experimenteis a glória de Deus, o poder do Espírito Santo, a presença de Deus. Não embriaguei-vos com vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ah, pastor, mas alguém me deu para provar. Prove o que é agradável ao seu Pai. A gente aprendeu quando era criança, quando alguém fala assim: ó, use isso aqui, mas não fala para sua mãe não conta para o seu pai não. A gente aprendeu que a gente deve rejeitar isso, porque qualquer coisa que seja boa de verdade, ninguém vai dizer que o nosso pai não pode saber, ou que a nossa mãe não pode saber. Então a Bíblia está dizendo, como filho de Deus, a gente só prova aquilo que agrada a Deus. Isso é santidade nas nossas ações. E em penúltimo lugar, santidade nos relacionamentos. Santidade nos relacionamentos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E o Pai disse: sede santo, porque eu sou santo. Se somos filhos de Deus, nós imitamos o Filho de Deus. E com ele aprendemos a santidade nos relacionamentos. Olha o que diz o versículo 31 e versículo 32, aqui do capítulo 4 de Efésios. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros
benigno, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Santidade nos relacionamentos. Sabe, o texto está dizendo para nós o seguinte: olha, tire do meio de vós toda a amargura. O que é a amargura? É tristeza, angústia, ressentimento acumulado. Irmãos, quantas pessoas amargas, quantas pessoas, às vezes, que dizem que são filhos de Deus, mas são pessoas extremamente amarguradas, pessoas extremamente depressivas, pessoas que não dão certo com ninguém, que não se relacionam bem com ninguém. Você já viu aquelas pessoas, quando ela chega num lugar, parece que chegou o velório ambulante? Na hora que ela chega, parece que é uma nuvem negra que entra no lugar. Felizmente tem gente assim, gente mal com a vida, gente com a alma doente, gente com a alma envenenada. A Bíblia continua dizendo: tire do meio de vós a cólera. O que é a cólera? Impulso violento contra os que nos ofendem ou ferem. Quantas pessoas, como nós lemos no começo, irai-vos e não pequeis, mas a cólera assume o controle, e aí a pessoa age no impulso. Depois que ela esfria a cabeça, ela fala: ai, o que eu fiz? Eu não devia ter feito isso, eu perdi a cabeça. E a Bíblia está dizendo: tira isso do meio dos relacionamentos de vocês. Gritaria, blasfêmia, toda malícia. Irmãos, infelizmente tem famílias que vivem assim. É o tempo todo um ofendendo o outro, é gritaria para todo lado. São malícias que são ditas uns aos outros, blasfêmias contra Deus. E a Bíblia continua dizendo: sejam benignos e misericordiosos e perdoadores uns com os outros. Sabe, esse é o chamado de Deus, que nós sejamos pessoas boas, pessoas do bem. Como que você tem agido nos seus relacionamentos? Será que você é uma pessoa do bem, de verdade? Um filho de Deus é uma pessoa do bem. Você imagina Jesus fazendo qualquer coisa ruim para o próximo? Seja em palavras, ou seja em ações. Você imagina Jesus agindo dessa maneira com o próximo? Tenho certeza que não. Por isso, como filho de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. Não sejamos companheiros de pessoas que estão fazendo coisas erradas, mesmo que estão fazendo escondidos. Olha o que diz do capítulo 5, no versículo 7: portanto, não sejais participantes com eles. Ao versículo 11, o que diz? E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir a vergonha. Irmãos, nós precisamos ser santos no nosso relacionamento. Pastor, mas ele é meu amigo. Pastor, mas ela é minha melhor amiga. Está fazendo coisa errada? Separa. Seja santo. Não seja cúmplice de coisa errada, de companhia errada. Sabe, se a pessoa, ela escolhe fazer aquilo que Deus desagrada, você tem que escolher entre Deus e a pessoa. Você não pode simplesmente ser, como diz aí, Maria vai com as outras. Nós precisamos decidir quem é o nosso referencial. Como imitadores de Deus, imite o Filho de Deus. Como filhos de Deus, nós precisamos imitar o Filho de Deus. E em último lugar, santidade na vida espiritual. Santidade na vida espiritual. Olha o que diz o versículo 30 do capítulo 4, diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para a redenção. Ei, todo filho de Deus, ele foi selado. Pastor, o que é? Você já viu uma carta?
talvez muitos mais novos aí não sabem nem o que eu vou falar, né? Mas ainda no correio, quem envia cartas aí por correio, normalmente é preciso que tenha um selo nessa carta para que ela chegue ao seu destino. E esse selo que há em nós para que a gente chegue ao destino que Deus sonhou para nós, que é o céu, a salvação, a vida eterna, esse selo se chama Espírito Santo. E aí todo filho de Deus, ele recebe esse selo, ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não é um poder, uma energia como alguns pensam. O Espírito Santo é Deus. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo, ele fica feliz quando a gente faz coisas corretas, mas ele também fica triste quando a gente faz coisas erradas. E aí a Bíblia está dizendo que nós não podemos entristecer o Espírito de Deus. É por isso que a gente não faz o que todo mundo faz. É por isso que a gente não fala o que todo mundo fala. É por isso que a gente não permite no nosso coração o sentimento que todo mundo permite. É por isso que a gente não anda com qualquer pessoa. Sabe, é por isso que os nossos lábios são santos, a nossa vida é santa, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Nós selecionamos os lugares que frequentamos, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. A gente escolhe as nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, porque nós não queremos entristecer o Espírito Santo. Muito pelo contrário, nós queremos nos encher dele. Como nós lemos aqui no versículo 18 do capítulo 5, não vos embriaguei com vinho que gera contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A gente quer mais de Deus. Sabe, a gente quer se embriagar, mas se embriagar de Deus. A gente quer se embriagar da presença de Deus. É interessante que Paulo disse, não embriaguei-vos com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que Paulo está querendo dizer quando ele conecta uma coisa com a outra? Você já viu uma pessoa ficar bêbada com um golinho? Ninguém fica bêbado com um golinho. Paulo está dizendo o seguinte, olha, da mesma forma que você perde o controle quando exagera na bebida, deixa que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida quando você exagera na comunhão com Ele. Se encha do Espírito Santo. Sabe, se encha do Espírito Santo, busque a Deus. Não entristeça Ele, faça aquilo que Ele gosta, faça aquilo que Ele quer. Quando o Espírito Santo entra na gente, é tão interessante que você começa a amar, por exemplo, ler a Bíblia. O Espírito Santo inclina a gente para ler a Bíblia. Outra coisa, você começa a amar ouvir louvores, adoração a Deus. Você não consegue mais ouvir outros tipos de música nojenta, esses lixos que tem, você não consegue. Porque o Espírito Santo está dentro de você. Então muita coisa vai mudando dentro da sua vida. Porque você não quer entristecer o Espírito Santo, muito pelo contrário, você quer alegrar Ele, você quer se encher da presença dEle. Então ande, olha para você ver no versículo 8. Versículo 8 diz assim, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Bondade, justiça e verdade. Olha o que Paulo está dizendo, olha, vocês eram trevas, mas agora vocês são filhos da luz. Se o Chocolate estivesse aqui, né? Agora é o Fernandinho. Eles gritariam, filhos da luz. Tem uma geração de discípulos aqui da igreja que chama filhos da luz. Mas a Bíblia está dizendo, olha, agora vocês devem andar como filhos da luz. Os frutos na vida de vocês são diferentes. Agora os frutos, eles são bondade, justiça e verdade. Porque outrora vocês eram filhos das trevas. É interessante que Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Cara, ser filho da luz é ser filho de Deus. Deus é a luz. Então, como imitadores, como filhos de Deus, nós somos imitadores do Filho de Deus, e Ele é a luz, Ele é da luz, não é das trevas. Cristo nos iluminou. Olha o versículo 11,
versículo 14, diz assim: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Sabe, nós precisamos entender que a santidade no Espírito também nos fala sobre compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. Eu costumo dizer a diferença sobre permissão e vontade. Qualquer um de nós podemos viver da permissão de Deus. Pastor, o que é viver da permissão de Deus? É eu viver do jeito que eu quero. Agora, o que é viver da vontade de Deus? É viver como Deus quer. Só que é interessante, a Bíblia não diz que a permissão de Deus é boa, agradável e perfeita. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Por isso que vale a pena escolher a vontade de Deus e não a nossa. E o texto está dizendo: por essa razão, verso 17 do capítulo 5, olha o que diz: por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Nós somos filhos de Deus. Jesus disse assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor vai entrar no céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Ai, mas quantas pessoas falam: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Mas o reino de Deus é mais do que palavras, são atitudes verdadeiras de filho. Sabe, o filho, como eu disse aqui, como filho de Deus, nós temos que imitar o Filho de Deus. Qual foi a vez que Jesus fez para prevalecer a vontade dele no lugar da vontade do Pai? Em nenhum momento. Quando ele estava no Getsêmani, ele suou gotas de sangue, fazendo a seguinte oração: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia, não faça a minha vontade, mas a sua vontade. Sabe, nós precisamos nos entregar à vontade de Deus, porque ela é boa, agradável e perfeita. Nós precisamos discernir, nós precisamos descobrir, como o texto diz: não vos torneis insensatos, procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Pastor, como que eu faço para compreender a vontade do Senhor? Orando, lendo a Bíblia, conversando com cristãos mais maduros que você, mais experientes que você, pedindo conselhos dentro da palavra de Deus, não a pessoas que estão vivendo uma vida totalmente fora dos planos de Deus, se inspirando no Filho de Deus. E aqui eu quero concluir te perguntando: será que nós de fato temos sido a cara do Pai? Na sua opinião, sendo honesto consigo mesmo, como você acha que foi o seu teste de DNA hoje? Você acha que deu positivo? Realmente você é filho de Deus? Ou você acha que deu negativo? Será que temos realmente sido imitadores de Deus, como filhos amados? Nos sentimentos, nos lábios, nas ações, nos relacionamentos e na vida espiritual? Ou será que não? Se seu teste deu negativo, você não precisa desistir nem ficar desesperado. Sabe por quê? Porque há 24 anos atrás, quando eu ouvi a palavra do Senhor, o meu teste deu negativo. E eu estava muito mais para filho do diabo do que para filho de Deus. Eu posso ser muito honesto com você para dizer que eu era, como dizem aí, o cão chupando manga. O demônio em forma de ser humano. Quanta coisa errada eu fiz. Mas um dia a palavra de Deus chegou para mim. E como eu li aqui no versículo 14, diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe o que isso significa? Deus quer adotar você. Sabe, Ele continua adotando filhos. Ele continua adotando filhos arrependidos, que querem deixar de parecer com o diabo e se tornar parecidos com Ele. Pessoas que querem imitá-lo. Sabe, acorda. É isso que a Bíblia está dizendo: desperta-te, acorda. Ei, acorda.
Levanta-te dentre os mortos. A Bíblia diz: vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É assim que nós somos feitos filhos de Deus, quando Cristo nos ilumina. E como filhos de Deus, nós podemos nos tornar imitadores do Filho de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Enquanto nós cantamos essa canção, eu queria que você orasse ao Senhor. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, me ofertar em louvor, me entregar, me derramar os Seus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que desejo ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no teu altar para servir. Senhor, nós te agradecemos por essa noite tão especial. Pai, obrigado porque a sua palavra não vem para nos acusar, ela não vem para nos condenar, mas ela vem para nos iluminar. Houve um dia, Senhor, que eu tive que cair em mim mesmo e reconhecer que eu não era seu filho, que eu não era a cara do Pai. Houve um dia que eu tive que ouvir a dura palavra do Senhor me dizer que eu era um filho do diabo. Ó Deus, mas o Senhor me deu a chance de me arrepender dos meus pecados. O Senhor me deu a chance de converter ao Senhor. Ó Deus, o Senhor me deu o chamado. Ó Deus, quando me mostrou que os meus sentimentos não estavam condizentes com os seus, as palavras dos meus lábios não estavam condizentes com as suas palavras, as minhas ações também não representavam o Senhor, os meus relacionamentos nada tinha a ver, ó Deus querido, contigo, e a minha vida espiritual, ó Senhor, quanta tristeza eu trouxe ao teu coração. Mas aquele dia o Senhor me iluminou. O Senhor me iluminou. Tua palavra diz em João capítulo 1 versículo 12: veio para o que era seus, veio para os que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aleluia. E nós cremos em Ti, Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor Jesus, e eu te peço que hoje seja uma noite de adoção. Oh Deus, que o Senhor possa adotar filhos por toda essa cidade. Oh Deus, que o Senhor possa iluminar pessoas, oh Pai, nesse dia, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor multiplique filhos para o Senhor, que venha o Espírito do Senhor selando cada coração. E nós queremos ser, a partir de então, a cara do Pai. Nós queremos voltar a refletir a imagem e a semelhança do Senhor. Nós queremos glorificar o Senhor. Queremos ser a imagem
Ó Deus querido, do Deus invisível. Uma vez o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: quem vê a mim vê ao Pai. É assim a vida do Filho de Deus. Quem vê a mim vê ao Pai. E eu te peço que assim seja a nossa vida. Quem olhar para nós possa ver Deus. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a representar o Senhor nos sentimentos, nas palavras, nas ações, nos relacionamentos e na vida espiritual. Que a gente possa dar muita alegria para o Senhor que habita em nós, que selou a nossa vida, Espírito Santo, e que nós sejamos cheios do Senhor, a ponto de estarmos embriagados e possamos, ó Deus, ser transformados, ó Deus, completamente em alguém parecido contigo. Em nome de Jesus, Deus, para a glória do teu santo nome, abençoa cada pessoa, cada família, ó Deus, por amor do Senhor. Nesse momento, também, Pai, eu quero apresentar ao Senhor os dízimos e as ofertas do teu povo. Sabemos que os filhos de Deus entendem o valor da obra do Pai. Ó Deus, sabemos que quem sustenta a sua obra através da sua bênção são seus filhos. É assim que as coisas funcionam. O Senhor abençoa os seus filhos abençoam a sua obra. É assim que o Senhor escolheu, é assim que o Senhor determinou. Então, Deus, eu quero consagrar ao Senhor cada dízimo, cada oferta, e pedir ao Senhor que continue cuidando de nós, porque o Senhor é o nosso Pai, é aquele que nos dá toda a provisão, proteção e propósito. Guia as nossas vidas, queremos viver conforme a sua vontade. Entregamos nossos sonhos, entregamos as finanças, entregamos ao Senhor, pedimos, nos dá sabedoria, ó Deus querido, tanto para ganhar dinheiro, como administrá-lo. Ó Deus, na nossa fidelidade, honra-nos, ó Pai, com sabedoria administrativa, com graça. Às vezes as pessoas se questionam: olha, ainda que eu sou dizimista, eu estou passando por dificuldade. Mas às vezes o erro é com respeito à administração. Quantas pessoas têm dificuldade de administrar? Espírito Santo, gera fome de conhecimento, gera sede de conhecimento, que os teus filhos busquem estudar, aprender, ó Deus, lições de administração, de recursos, para que possam não somente aprender a ganhar, a receber os recursos, como também aprender a geri-los com a sabedoria do céu, porque essa é a característica dos seus filhos. Os judeus são as pessoas mais sábias da terra no que diz respeito à prosperidade, e são seus filhos, e a tua palavra diz que em Cristo Jesus nós fomos enxertados na videira, como filhos do Senhor. Dai-nos também dessa sabedoria, em nome de Jesus, Pai, e assim que nós possamos ser uma bênção na tua obra. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, abençoa cada família representada, cada casa, em nome de Jesus. Obrigado por esse culto de hoje. Obrigado por esse momento, Senhor, na tua presença. Agora que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco e todos os lares aqui representados, hoje e sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Eu quero dizer para você que o Senhor te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus, domingo que vem, se Deus permitir, às 10 horas da manhã a gente tem um encontro marcado, e eu sei que Deus vai ministrar poderosamente ao nosso coração. E não se esqueça, compartilhe essa palavra com quem você ama. Amém? Eu creio que essa palavra vai ser um instrumento de adoção de Deus, de muitas pessoas, quem sabe amigos e parentes que você tanto ama. Amém? Beijão no coração e até domingo às 10 da manhã. Fique com Deus.